Você que está começando a cuidar de plantas ou não quer ter muito trabalho na hora de cultivar, este vídeo foi feito para você. Plantas de fácil cultivo. Quer aprender tudo sobre elas? Vem comigo! O mercado de plantas ornamentais nos oferece uma diversidade enorme de plantas. Plantas de cultivo muito fácil ou algumas plantas com cultivo um pouquinho mais complicado. Neste vídeo eu consegui separar algumas plantas de cultivo muito fácil, principalmente para você que está começando a cuidar de plantas, ou não quer ter muito trabalho na hora de cultivar, ou até mesmo resolveu presentear uma pessoa com uma planta. Aliás, uma planta resistente, uma planta de fácil cultivo, é um presente ideal, né? Afinal, a pessoa vai conseguir dar continuidade no cultivo da planta e lembrar de você por um bom tempo. Aqui eu tenho uma diversidade enorme de espécies e vamos ver por qual eu começo. Eu acho que eu vou começar por esse lado de cá e vou puxar aqui uma das plantas que, na minha opinião, tem um cultivo muito, mas muito fácil, que é a jiboia. A jiboia é uma planta muito versátil, porque ela pode ser cultivada tanto na área externa, no jardim, como também em ambiente interno, desde que receba claridade, luminosidade natural. É uma planta muito resistente. Na natureza podemos encontrar a jiboia como trepadeira, mas no paisagismo ela também pode ser explorada como uma planta pendente, cultivada em jardineiras, vasos de parede, cuias penduradas, conferindo um efeito muito bonito. Ó, tá aqui, ó. Uma planta resistente, e se você é um marinheiro de primeira viagem, tá aqui a planta ideal e acessível, não é uma planta muito cara, então você pode adquirir e começar a curtir. E se você não tem muito tempo, ó, mais uma plantinha aqui resistente e de fácil cultivo para a sua casa. Saindo da jiboia, agora eu quero mostrar. Nós falamos tanto de ambiente interno, que tal falar um pouquinho de uma planta de fácil cultivo na horta? Na hora que eu falo de uma planta comestível, de uma planta que você pode utilizar para aromatizar alimentos, chás, várias bebidas, coquetel, várias bebidas, drinks, o manjericão é uma planta de cultivo muito fácil, nossa, perfumadíssima, né? E que você também pode cultivar aí na sua casa, ó. Cultivo muito fácil, o manjericão. O maior segredo na hora de cultivar ele é oferecer sol. Ele não pode ser cultivado na sombra e dentro de casa ele não vai muito bem não, tá? É a área externa, recebendo sol, umidade moderada. Quando o substrato começa a secar levemente, você molha, tá? Mantendo aquela umidade moderada, e o seu manjericão vai perfumar todo o seu jardim, ó. Uma planta de cultivo muito fácil, tá? E saindo do manjericão, aproveitando esse embalo de horta, de cozinha, não posso deixar de falar sobre uma outra planta de cultivo muito fácil, que é o orégano. Orégano, crescimento muito rápido, aliás, se espalha bastante, e diferente da hortelã, que também é uma planta que cresce, se desenvolve na horta, a hortelã é chatinha para cultivar em relação à umidade. Se você relaxar em relação à água, à umidade, a hortelã sente. Já o orégano é uma planta muito resistente, uma planta de cultivo muito fácil, diferente da hortelã, por exemplo, só comparando as duas, né? Uma é mais exigente e essa aqui é mais rústica, topando até um solo um pouquinho mais seco, né? Não esturricado, senão ela sente. Mas tá aí, ó, orégano, como o manjericão, também necessita de sol pleno para se desenvolver, não vai cultivar na sombra. Agora eu falei tanto de sol, que tal uma plantinha de meia sombra? Olha só que beleza essa planta, que lembra os jardins das vovós. É uma planta muito antiga que voltou agora no comércio, chamada de aspargo plumoso ou melindre. E esse aspargo, ele possui essas delicadas folhas, vamos ver se o câmera consegue pegar aqui, ó, os detalhes. Olha o tamanho das folhas desse aspargo, ó, o efeito é muito bonito. E o mais interessante, que com o passar do tempo,
esse aspargo ele desenvolve uma ramagem alongada que pode ser conduzido até como trepadeira e inclusive em ambiente interno, desde que receba bastante luminosidade. Então tá aqui uma plantinha da época das vovós, que voltou agora no comércio, chamada de aspargo plumoso ou melindre, tá? Bem bacana, cultivo muito fácil. Saindo do aspargo plumoso, vamos para a palmeirinha camedórea. Essa palmeirinha aqui também tem um cultivo muito fácil. Uma palmeirinha compacta, que se encaixa em qualquer cantinho, até na sua mesa do escritório, desde que a sua mesa receba bastante luminosidade natural, né? Esteja próximo da janela. Você pode cultivar essa palmeirinha até dentro do escritório, em um banheiro bem iluminado com luz natural, em um quarto bem iluminado, na sala, né? É uma palmeirinha, como ela é compacta, ela se encaixa em qualquer ambiente. E tá aí, ó, uma plantinha bem resistente, de fácil cultivo para você levar para a sua casa. Ó. Palmeirinha camedórea, também chamada de palmeira elegante. Ó, muito bonita essa palmeira, né? Camedória elegans, é o nome dela científico. Saindo da camedória, agora eu vou falar sobre um arbusto que eu particularmente eu sou apaixonado por ele, que é o Evônimos, ó. O Evônimos, ele possui um crescimento muito lento, ele cresce devagar, então é aquela planta com aspecto de folhagem que você pode cultivar no mesmo vaso durante um bom tempo. Uma planta bem resistente, aprecia locais bem iluminados, com bastante luz natural, senão o colorido da folhagem, como vocês estão vendo aqui, fica prejudicado se vocês oferecerem muita sombra para ele, né? Ele exige um ambiente mais iluminado, umidade moderada e tá aí, ó, uma opção de planta de fácil cultivo, compacta e que se encaixa em qualquer cantinho, até num pequeno apartamento, num escritório também ou num banheiro bem iluminado, mas precisa pegar bastante luminosidade, tá? Evônimos, ó. Uma plantinha também antiga que voltou agora no comércio, faz mais ou menos de uns 5 anos para cá, ela se popularizou ainda mais. No passado ela fez sucesso, deu uma sumida e agora voltou novamente. Tá? Eu gosto muito de Evônimos, eu acho muito bonito. E por falar em vai e volta, né? Eu tenho uma outra planta aqui, muito resistente, e que voltou com tudo no comércio, né? Devido ao seu colorido e o seu fácil cultivo, né? O Croton, olha só que beleza. Todos eles podem ser considerados plantas de cultivo muito fácil, desde que você ofereça bastante luminosidade para a planta, né? Crótons, que em sua maioria podem ser cultivados em área externa no jardim, mas eles se adaptam também em vaso em ambiente interno, desde que ele receba muita luminosidade, bastante claridade, hein? Na sombra a planta fica prejudicada, então você ofereça bastante luminosidade, umidade moderada, quando o substrato começar a secar você molha novamente, e uma planta ideal para vasos, uma planta legal para você presentear devido ao colorido da folhagem. E olha só que bacana, no comércio nós podemos encontrar crótons já maiores e também mudinhas menores, ó, como essa. Se você está com o din-din curto, você pode adquirir uma muda menor e deixar ela se desenvolver, se adaptar aí na sua casa, ou até mesmo presentear alguém com uma planta. Gente, dar a planta de presente é muito legal, porque é difícil alguém que não goste de ganhar uma planta de presente. Então todas essas opções que eu estou mostrando hoje aqui servem para vocês presentearem. São plantas resistentes e de cultivo muito fácil. E a maioria aqui é acessível, não tem, eu acho, só a orquídea que daqui a pouco eu vou chegar aqui, que tem um valor um pouquinho mais alto, a maioria é acessível. Esse cróton menor aqui, por exemplo, sai a partir de R$16 a muda, né? Então são plantas que você pode presentear sem gastar muito. Saindo do cróton, gente, é lindo isso aqui, né? Eu sou apaixonado por cróton, eu acho eles muito bonitos e de cultivo muito fácil. Saindo do cróton, tem uma outra planta que também faz muito sucesso, que é a Dracena compacta, ó. Uma planta também de fácil cultivo, fica muito bonita em ambiente interno, como um elemento decorativo, um elemento natural, né, na decoração.
desde que receba também bastante luminosidade, sem a incidência direta de sol forte, tá? Que pode amarelar e queimar as folhas da Dracena compacta. Você pode cultivar dentro de casa, mas desde que ela receba bastante luz natural, tá bom? A sua lâmpada fluorescente, incandescente, dicróica, LED não vai suprir as necessidades dela. Ela precisa de luz natural, tá bom? Ó, muito resistente e bonita, né? O verde dessa Dracena compacta, ele contrastando, né, com uma parede, com um vaso bonito, cria um efeito bem interessante na decoração. Mostrei todas elas aqui desse lado? Eu acho que sim. Ah, faltou uma aqui, ó. Euphorbia hip hop. Se você quer cultivar uma planta no seu jardim, na sacada do seu apartamento, muito resistente, de cultivo muito fácil, apresenta aqui, ó, a Euphorbia hip hop. Floresce ao longo de quase todo o ano, durante um período do ano, dependendo da sua região, inverno ou um período de estiagem, onde fica muito seco o ar, a temperatura, ela pode entrar tipo um repouso vegetativo. Ela dá uma paradinha na floração, mas logo ela volta com força total. Uma planta de cultivo muito fácil e que impressiona pela quantidade de flores que essa planta produz, ó. Só que ela só tem uma exigência, sol. Ela precisa de sol pleno para florescer. Na meia sombra eu já vi essa Euphorbia se desenvolvendo com poucas flores, não florida como vocês estão vendo aqui. Mas eu até já vi na meia sombra ela desenvolvida, na sombra não adianta. Na meia sombra ela até tolera, mas é no sol pleno que ela oferece esse espetáculo aqui de beleza para vocês, tá? Olha só que planta linda, né? Uma planta que vai criar um diferencial no jardim, em vaso de parede, em jardineira, como forração de canteiros, em jardim vertical, ela fica muito bonita. E até o vaso pendurado, a ramagem dela começa a pender com o seu peso e ela forma uma bolinha de flores brancas, né? Bem interessante a Euphorbia hip hop para você cultivar aí na sua casa, como uma planta de fácil cultivo. Só não esqueça, sol pleno e molhar quando o substrato começar a secar. Começou a secar, você molha. Não tem muito segredo no cultivo dela. Saindo da Euphorbia, que teve que ficar aqui de fora porque não coube na mesa, agora nós vamos partir para esse lado, tá? Murilo, tô vendo aí uma orquídea. Orquídea tem um cultivo fácil? Então, no universo das orquídeas, nós temos uma infinidade de espécies, mais de 30 mil espécies de orquídeas, né? Temos orquídeas exigentes e temos orquídeas de cultivo muito fácil. Se fosse para listar as orquídeas de cultivo mais fácil que existe, a Phalaenopsis vai estar nessa lista com certeza. Aliás, ela é a orquídea mais produzida no mundo, devido ao cultivo muito fácil, à floração belíssima e à durabilidade da floração, que pode passar de 60 dias, né? É uma orquídea, se fosse para escolher uma orquídea para presentear alguém, eu indico, ó, a Phalaenopsis. Cultivo fácil, tá? Você precisa só oferecer para ela um local muito iluminado, com bastante luz natural, sem incidência direta de sol, tá? Principalmente sol forte. Molhar o substrato quando ele começar a secar, evitar acumular água aqui entre as folhas dela, que pode levar a planta ao apodrecimento. Aplicar a adubação foliar mensalmente na planta. E pronto, não tem muito segredo na hora de cultivar essa orquídea não. Uma orquídea que pode florescer até 2, 3 vezes ao longo do ano, tá? Uma orquídea, cultivo muito fácil, ó. Temos a versão tradicional, temos aqui a versão mini, tá? Essa mini aqui, olha só, para presentear é uma opção muito interessante, né? E, aliás, para comparar a dificuldade na hora do cultivo, lembra que eu falei, Phalaenopsis é uma beleza, né? Agora já essa aqui, ó, eu deixei só para mostrar a Masdevallia. Essa aqui já o cultivo é bem complicado, é uma plantinha muito difícil de cultivar. Principalmente os jardineiros amadores, pessoas que estão começando a cultivar plantas. Aqui está um exemplo de uma orquídea que eu não indicaria
como uma planta de cultivo fácil, por exemplo. Ó, eu trouxe uma aqui só para mostrar que existe algumas complicadas. Essa não, mas de valha. Mas é bonita, né, a danada, né? Olha só, essa aqui o cultivo não é nada fácil, tá? Já a sua prima Phalaenopsis, orquídea fácil de cultivar, gente, e acessível. Você pode encontrar hoje em dia no mercado Phalaenopsis florescendo a partir de 18, 20 reais cada uma, né? Uma orquídea muito bonita e de cultivo fácil. Aliás, essa mini aqui eu tô com uma vontade de levar ela para minha casa. Olha só, gente, é muito bonita, né? Mini Phalaenopsis. Saindo da Phalaenopsis, agora eu vou falar sobre uma outra planta de cultivo muito fácil e que vai trazer cor, alegria para a sua casa ou para quem você vai presentear, que são os antúrios. Os antúrios também têm um cultivo muito fácil, é só você oferecer um local bem iluminado para ele, molhar quando o substrato começar a secar, e assim você pode ter uma planta por meses e meses florida dentro da sua casa, em um ambiente bem iluminado, tá? Tá aí, ó, uma opção bem interessante. Aliás, essa aqui é a versão amarela do antúrio, né? Uma versão do antúrio que entrou recentemente no mercado, ó. Olha só que bonito, gente, ó. O antúrio. Antúrio vale a pena vocês cultivarem porque também é uma planta de cultivo muito fácil. Vamos partir para as próximas? Só que antes, gente, vocês estão vendo essa mesa aqui diversificada, né? Olha, corri atrás dessas espécies para montar esse cenário para vocês e eu acho que isso aqui merece um joinha, né? Ó, dá um joinha aí no vídeo como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos lindos como esse para você. Não esqueça de se inscrever no canal da Espanhol Plantas aqui no YouTube. Clica ali em se inscrever e participe, entre para o mundo do nosso canal. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação. Agora, voltando aqui, próxima planta de cultivo fácil, as bromélias. As bromélias em sua maioria, tá? Como essa Guzmania aqui, por exemplo, são plantas de cultivo muito fácil. E é uma planta que vale a pena cultivar. Tem bromélia de sol, tem bromélia de meia sombra, tem bromélia de sombra. Se você quer conhecer esses tipos de bromélia, convido você para assistir os nossos vídeos sobre bromélias aqui no canal da Espanhol Plantas. Tem lá uns vídeos bem legais, onde você aprende a diferenciar qual é a bromélia de sol, qual é a de sombra. É bem bacana, depois confere lá, tá? Agora, essa bromélia aqui, Guzmania, vocês podem cultivar até dentro de casa, desde que ela receba bastante luminosidade e umidade moderada. O substrato vocês vão molhar quando ele começar a secar e dentro do tanque da bromélia vocês vão colocar um pouquinho de água, tá? Fique tranquila, a planta ela é comprovada pela Fiocruz que ela não prolifera mosquitos transmissores de doenças, tá? Podem cultivar ela tranquilamente aí na sua casa. E no caso dessa Guzmania, ela aprecia local bem iluminado, sem incidência direta de sol forte, só claridade, bastante luz. Lembrando que depois a flor, a inflorescência dela vai secar, ela vai produzir mudas laterais e essa muda lateral que vai crescer e depois vai voltar a florescer novamente na sua casa, tá? Essa aqui vai secar a floração e vai surgir mudas laterais que vão dar continuidade ao ciclo da planta, tá? Saindo aqui da bromélia, agora eu falei de bromélia, falei de orquídea, falei de antúrio, vamos falar das suculentas, né? As suculentas, elas também são plantas de cultivo muito fácil, são plantas que você inclusive pode presentear, mas um dos segredos das suculentas é não deixar ela dentro de casa. Não colocar ela no banheiro, pelo amor de Deus. A maioria das suculentas são adoradoras de sol. Algumas toleram meia sombra, tá? Mas a maioria é adoradora de sol. Como essa mini coroa de Cristo aqui, por exemplo, né? Que é uma suculenta de cultivo muito fácil e floresce o ano todo. Olha, gente, é difícil a gente encontrar uma planta que floresce o ano todo sem parar. A maioria dá uma paradinha, dá uma
respirada para voltar a florescer novamente. Já a coroa de Cristo, gente, o ano todo você encontra uma florzinha perdida na planta. É uma planta de cultivo muito fácil, adoradora de sol, tá? Molhar quando o substrato começar a secar. Eu só preciso lembrar que o látex, aquela seiva leitosa da planta, né? Conforme vocês estão vendo aqui, ela é tóxica. Tá? Então cuidado, que ela é uma planta que na presença de crianças ou animais domésticos, né, vocês precisam ficar mais atentos. Você pode ter a planta no seu jardim desde que você cultive ela em um local suspenso, longe do alcance da criança, do animalzinho, tá? Olha só, uma planta que floresce o ano todo, só tem que tomar cuidado, tá? Importante, porque esse látex aqui, essa seiva leitosa, se pingar na pele pode causar irritação, alergia, queimação, tá? E se pingar nos olhos pode causar até lesão, então cuidado. É uma planta maravilhosa, só que tem que ficar atento no local onde você vai cultivar, tá? E saindo da coroa de Cristo, nós temos essa aloe aqui, ó, uma prima da babosa, né? Que também confere um efeito muito bonito no jardim, tá? Inclusive, essa aqui tolera meia sombra. Se você tem um local bem iluminado que não receba sol pleno, ó, essa suculenta aqui já pode ser cultivada nesse local, tá? Ela vai ficar um pouquinho mais aberta, não vai ficar tão fechadinha como no sol, mas dá para cultivar. E falando em sol, temos aqui, ó, o cacto, que também pertence a esse grupo das suculentas de plantas xerófitas, né? Plantas de locais secos, que também tem o seu cultivo muito fácil, gente. Cacto não tem segredo, é só oferecer sol para ele e molhar o substrato quando secar. Molhou, secou, não tem muito segredo. Então um cacto você pode molhar até uma vez ao longo da semana, uma vez bem molhado, a cada 10 dias, por exemplo, mas tem que molhar bem o substrato até a água escorrer pelo furo de drenagem e só voltar a molhar novamente quando ele secar o substrato. Não tem muito segredo não, sol e molhar quando secar o substrato. Ó. 3 plantinhas resistentes, mas tem que saber o local onde você vai deixar essa planta, né? Aliás, são plantas até acessíveis, né? Ótimas opções também para presentear, tá? Saindo aqui do cacto, da suculenta, já mostrei a bromélia, já mostrei o antúrio, já mostrei a orquídea. Agora vem uma outra planta do tempo das vovós, que voltou com tudo no mercado, que é o pau d'água, né? Pau d'água que fez sucesso na década de 70, na década de 80, depois desapareceu, passou um período meio esquecido no comércio e agora o danadinho voltou com tudo, porque é uma planta de fácil cultivo, principalmente em ambientes internos. Ele pode ser plantado em área externa, no jardim, ele pode ser plantado em vasos que ficam na área externa, como também pode ser plantado em vasos em área interna, em ambiente interno, ele fica muito bonito, ó. Pau d'água, também chamado de Dracena fragrans, né? Uma planta que confere um efeito muito bonito, necessita de bastante luminosidade, um local bem iluminado, não precisa receber sol forte, sol direto, tá? Se adapta no sol também, mas em ambiente bem iluminado ele vai super bem. E molhar quando o substrato começar a secar, tá? Ó, muito fácil de cultivar e vai dar um tchan aí, um efeito bem bonito dentro da sua casa. E aí, pessoal, quanta opção, hein? Tem bastante opções de plantas de cultivo muito fácil para você criar um jardinzinho aí na sua casa, no seu apartamento, né? Ou até mesmo presentear. Vamos continuar. Uma planta de cultivo muito fácil, que cria um verdadeiro espetáculo no seu jardim, são os camarões, né? Deixa eu aqui pegar aqui o camarão amarelo. Opa, esse galinho aqui, essa pontinha quebrou. Ó, camarão amarelo e camarão vermelho. 2 plantas de cultivo muito fácil que são produzidas aqui pela Espanhol Plantas e que conferem uma cor, um colorido no seu jardim. Se adaptam tanto a sol pleno como meia sombra, necessitam de um substrato ou uma terra de plantio acrescida de um pouquinho de matéria orgânica, humus de minhoca, composto orgânico, umidade moderada, não deixa a planta esturricar de seca porque ela vai sentir,
tá? E tá aí uma planta que floresce muito, muito e que atrai beija-flores para o seu jardim. Olha só que bacana. Camarão amarelo e camarão vermelho. Mais opções de plantas de cultivo muito fácil, tá? E por falar em plantas que saem de moda, entram na moda, viram tendência, tem uma outra planta que tinha dado uma desaparecida. Não, ela sempre existiu no comércio, mas agora ela voltou com tudo, que é o clorofito, gente. E o clorofito, antigamente ele era mais explorado como planta de jardim, para ser plantado em maciços como bordadura de caminho, maciço do jardim, como forração de vasos, só que descobriram que o clorofito também serve como planta pendente, como uma folhagem, para ser cultivado em cuias, como vocês estão vendo aqui, ó. Porque quando o clorofito floresce, vocês estão vendo aqui, ó, nas hastes florais, ele produz rebentos, brotações, né, que conferem um efeito de cascata na planta. Ele fica com um monte de brotações pendentes, conferindo um efeito muito bacana quando você cultiva ele como planta pendente. Principalmente nos Estados Unidos ele é muito cultivado assim, e agora no Brasil ele começou também a se popularizar, de uns 10 anos para cá, como planta pendente. Olha só que legal! Muito resistente, ambiente bem iluminado, com bastante luminosidade, umidade moderada. Quando ele começar a secar, você molha e tá aí, ó, mais uma opção de uma plantinha de cultivo muito fácil para vocês levarem para a sua casa. Gostaram dessas dicas? Gente, um monte de plantas legais, só que eu preciso fazer um alerta e uma observação. Toda planta, por mais que ela seja resistente, de fácil cultivo, são seres vivos. Planta precisa de luz natural para sobreviver, planta precisa de água para sobreviver. Até o cacto, né, que é de ambiente mais desértico, de ambiente mais seco, precisa de água para sobreviver. Então, todas, não existe plantas que não necessitam de água ou de luz natural, tá? Você vai ter que oferecer essas condições mínimas para que elas possam sobreviver e se desenvolver aí na sua casa, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários se vocês já cultivaram alguma espécie que eu apresentei hoje, se vocês sonham ou desejam em ter alguma espécie aqui da mesa. Conta aí, eu vou adorar ver os comentários. E também, por falar em comentários, não esqueçam de participar das nossas lives toda quarta-feira às 19h30 lá no Instagram da Espanhol Plantas. Apareçam por lá, enviem suas dúvidas com antecedência via direct lá no Instagram, que eu vou adorar responder ao vivo a sua pergunta. Ó, um beijão, um abração e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!